Deus é indomesticável. Deus é indefinível. Deus está naquele silêncio diante do absurdo. Porque talvez Deus seja o absurdo. Se existe algo que eu posso dizer sobre esse mistério, sobre esse silêncio, se há algum conteúdo nesse vazio, é o amor encarnado. Deus é a fonte originária de todo amor. O endereço de Deus na terra é onde o amor se manifesta e se materializa. Portanto, não é uma doutrina, não é um dogma, nem menor ou restrito a uma experiência religiosa. Porque Deus é sempre mistério. Sempre é um passo a mais e além de tudo que eu consigo dizer sobre Ele. A gente tem que obedecer certas instruções. Porque quando você não tem uma palavra divina para mudar de lugar, insiste onde está. Trabalho, insistência e bênção divina. Tem gente que a preguiça vence o poder de semear. Porque a Bíblia diz, lança a tua semente de manhã e não pare à tarde, porque você não sabe qual delas vai dar fruto. O problema é que a gente está esperando que a nossa recompensa, inclusive a financeira, venha do trabalho que a gente está fazendo, mas às vezes não vai vir do trabalho, vai vir da bênção divina. Às vezes o teu trabalho é só para te manter alinhado com o que Deus quer, mas Ele vai te dar num momento como esse aqui, ó. A tua prosperidade não depende de homem nenhum. Eles podem entulhar o poço que for, Deus abre uma fonte. Deus abre uma fonte quando tenta entulhar um poço teu. A Bíblia diz, se alguém tentar tomar a tua túnica, dê também a capa. Sabe o que Jesus está falando? Ninguém pode tomar o que é teu. Tentou tomar, deixa embora. O que eu tenho para você é muito maior. Ninguém consegue te tocar se Deus previamente não direcionou essa pessoa para ir lá fazê-lo. Porque a bênção divina não respeita a matemática humana. A visão é um fator indispensável para quem quer construir o futuro. E a verdade é que uma visão que antecipa estações, ela vê antes de algo acontecer. Mas uma visão natural, ela vê depois que algo já aconteceu. E é isso que diferencia quem faz a história de quem vive a história. Segundo alguns sociólogos, o mundo é dividido em dois blocos, sendo bem simplista. Um bloco é daqueles que fazem cultura, e o outro bloco é daqueles que seguem cultura. E os sociólogos dizem que 97% do mundo segue cultura, e só 3% do mundo cria cultura. E é por isso que a gente vê alguns jovens hoje que eles conseguem influenciar uma geração. Eles começam a usar uma roupa estranha e daqui a pouco tem uma geração inteira usando. Você deve lembrar do corte de cabelo do Ronaldo Fenômeno naquela Copa, o corte cascão. E todo moleque de 10 anos, 12 anos, 15 anos correu até algum barbeiro e tentou fazer igual. Por quê? Porque é comum a gente ter algumas pessoas que influenciam o que elas fazem. E como que a gente chega lá? Através de uma visão para construir o futuro. Se existe alguma voz nesse silêncio, é quando o amor encarnado, materializado, se faz no mundo. Eu creio que a melhor coisa para você pedir para Deus é exatamente o que Ele quer te dar, né? Assim, quando não há um clinch de intenções. Pedir a Deus a habilidade de percebê-lo em todas as coisas, eu creio que é o que a gente precisa num tempo como esse, sabe? De perceber a bondade dEle. Porque as pessoas às vezes só percebem a bondade de Deus quando ganham algo. Mas fica às vezes difícil enxergar a bondade de Deus quando as coisas não parecem tão bem assim. Imagina que você é um foguete muito grande apontado para o céu, mas sem combustível. E você só sonha com aquele lugar e de repente você não vê forma alguma de sair, mesmo porque a lei da gravidade opera sobre você. De repente aparece Jesus e diz, vem. Esse vem significa, tem combustível agora no seu foguete. O meu sim é ligar o motor e faz esse foguete subir. Ou seja, eu preciso usar toda a força do mundo para me livrar da lei da gravidade, daquilo que me prende aonde eu estava. Eu preciso usar toda a força para correr. Ou seja, a impressão, ninguém nasce para Cristo maduro. Ninguém nasce para Cristo teólogo, mestre, profeta. A gente nasce sem saber quem Ele é direito. Ai, quando eu ganhar dinheiro, graças a Deus, acabou. Acabou realmente a preocupação com conta de luz, isso acaba. Acabou a preocupação com a compra do mês, acabou também. Você não vai precisar nem mais ir no mercado. Mas pensa na perseguição. Pensa no número de invejosos. Pensa nas pessoas que vão correr atrás de você para te destruir sem causa. Toda pessoa que prosperou foi perseguida sem causa. Você não plantou aquilo
e te expulsaram de um lugar. Quando isso acontece, é Deus te levando para um lugar melhor. Tem gente que fala assim: Thiago, eu não fiz nada e fui expulso do meu trabalho. Passa 3 meses, ele abre o próprio negócio e prospera 100 por 1. Deus teve que te expulsar porque você não tinha coragem de sair. Muitas vezes Deus te expulsa porque você não acredita que o próximo nível é melhor. Fica com medo de ir, então Deus te expulsa. Mas por que Ele te expulsa? Porque uma vez você fez essa oração perigosa: ah, Senhor, faz a tua vontade na minha vida. Nada foge do controle de Deus. Até mesmo as pessoas que te perseguem, as expulsões que acontecem na tua vida, é para te levar para uma colheita maior daquilo que você plantou lá atrás. O bom é que uma semente, algo que você faz no reino de Deus, não acaba nessa colheita, sempre continua prosperando. É por isso que você tem que ter cuidado também quando faz coisas erradas, porque isso também vale para o mal. Às vezes passa 5 anos da tua vida, acontece algo de ruim, você fala: não sei de onde veio. É porque a gente esquece as coisas ruins que fez lá atrás, mas a colheita continua vindo. Mas se nós que somos do reino focarmos nas coisas boas, num plantio correto, nós vamos ficar a vida toda colhendo aquilo que semeamos. Porque quem planta, colhe, você sabe muito bem. Então Deus te coloca numa terra, Deus te leva para um lugar, e aí você começa a duvidar no processo que é Deus. Por quê? Porque não está do jeito que você quer. E quando você começa a duvidar, você endurece teu coração e começa a machucar muita gente. Começa a fechar muita porta. Isso já não é com Deus. Deus não estava prevendo que você ia dar uma de maluco. Deus estava acreditando que você ia obedecer. Deus não sabia que você ia se levantar contra o teu pastor. Deus não sabia que você ia separar da tua mulher. Não é que não sabia porque não é onisciente, é porque ele não contava que você ia seguir esse caminho. Ele estava esperando o melhor de você, como todo pai espera o melhor do meu filho. Eu não espero que meu filho use drogas, eu espero que ele entre para a faculdade. Eu estou esperando o melhor do meu filho. Deus não está esperando o pior de você. Aí no processo você: ah, o Bruno não está me ajudando, então eu não falo mais com o Bruno. Você não fez isso que então eu não falo com ele. Você começa a fechar portas, aí já não é com Deus. Ele está te levando para o melhor lugar, está te treinando no processo, está te amadurecendo, está forjando o teu caráter no processo. E você está fechando porta porque quer. O teu emocional está fechando porta. Eu quero falar sobre 2 coisas fundamentais para a gente viver os milagres que Deus tem para nós. O primeiro pilar que eu quero compartilhar com você é que, para a gente carregar essa visão que constrói o futuro, a gente precisa discernir a visão. Eu preciso discernir qual é a vontade de Deus para mim, qual é o projeto de Deus, qual é a palavra de Deus para mim, qual é o desígnio de Deus para mim. Para que eu fui chamado, qual é o dom que eu carrego, o que Deus me deu que Ele não deu para mais ninguém, qual é a linguagem específica que eu tenho, quais são os sonhos específicos que Deus me deu, em que lugar eu me torno diferente dos demais, em que lugar eu sou mais do mesmo, o que Deus me chamou para me tornar. Quando a gente começa a discernir isso, você precisa estabelecer algo, porque visionários não são aqueles que enxergaram algo novo, são aqueles que não pararam só na sua visão. Você precisa ter uma visão, mas você precisa também ter ação. Então depois que você discerne, você precisa estabelecer algo. É isso que separa pessoas que tiveram uma boa ideia de pessoas que mudaram a história. Boas ideias nascem todos os dias, mas o que muda a história é quando alguém sai do campo das ideias e começa a criar novas realidades. Todo mover, toda revolução, ela começou com uma boa ideia, mas ela teve muita energia impressa para que ela fosse estabelecida como uma realidade. Porque a partir do momento que eu entendo que tudo que eu vivo em Deus é uma expressão de quem Deus é e do que Deus pode, eu preciso parar de sonhar coisas na minha medida, eu preciso começar a sonhar coisas na medida de Deus. Porque o que é difícil qualquer um faz, o que é impossível só Deus faz. Você está entregando a tua vida espiritual na mão do teu emocional porque quer. Porque Deus nunca perdeu o controle de nenhuma ordem que te deu. Nunca perdeu o controle. Mas o que eu tenho para você nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais entrou no coração do ser humano que Deus tem preparado para quem me ama. A maioria das pessoas ficam com medo no processo, e por causa do medo do processo fazem besteiras no caminho, porque esquecem de quem Deus é. Esquece dos livramentos que Deus deu lá atrás. Porque o que realmente vai fazer você passar para o próximo nível é a tua semeadura, a tua insistência e a bênção divina. Semeadura, a tua insistência e a bênção divina. Muita gente semeia, mas não persiste. Ele não falha, nunca falhou, não chega atrasado e não deixa o nome dele ficar no lixo. Se você acha que Deus vai errar, saiba que Ele é quem protege o seu próprio nome. Ele nunca vai deixar o nome dele ser afundado porque te deu uma palavra e não cumpriu. Isso não existe com Deus. Eu falei que a diferença entre o louco e o visionário é que o louco desistiu.
Todo visionário já foi considerado louco um dia. Steve Jobs foi considerado louco. Tem uma história, não sei se ela é real, mas reza a lenda que numa das reuniões com os engenheiros e com os designers da Apple, ele olhou o protótipo que chegou do iPhone e ele falou: tá grande demais. E aí os engenheiros começaram a discutir com ele: Steve, a gente já fez vários testes, a gente já saturou todas as possibilidades, não tem como ser menor. Ele falou: tem como ser menor. Aí os engenheiros, em algum momento da conversa, eu imagino que não foi no melhor momento, falaram para ele: Steve, desculpa, você não tem nenhuma formação técnica. Todo mundo aqui tem mestrado, pós-doutorado, a gente está dizendo, não tem como ser menor. E aí reza a lenda que o Steve Jobs mandou trazer um balde com água. Ele pegou o balde com água, ele jogou o iPhone dentro do balde e começou a sair bolhas de água. Ele falou: se tem espaço para ar, dá para ser menor. E algumas semanas depois os engenheiros voltam com um sorriso amarelado dizendo: a gente conseguiu fazer ficar um pouco menor. Se ele tivesse parado na primeira barreira, provavelmente algumas coisas que mudaram a tecnologia e a forma como a gente se move hoje não teriam saído do papel. Por quê? Porque a diferença entre um visionário e um louco é que o louco desistiu. Você pega a história de vários homens que mudaram a história. O Walt Disney, o estúdio dele faliu, ele chegou a viver na sarjeta. E reza a lenda que o Mickey Mouse é inspirado no rato que ele viu durante uma sarjeta. Ele estava no meio do nada, falido, quebrado, sem esperança, e um ratinho gerou para ele uma ideia, que gerou para ele um universo, um reinado. O entretenimento nunca mais foi o mesmo depois que ele tirou uma ideia do papel. É muito fácil ver uma pessoa que ficou 35 anos semeando, sem desistir, perseguindo a bênção divina, sem desistir. Aí quando chega 100 vezes, eu queria ter a vida dele. Fica 35 anos semeando, fica persistindo na presença de Deus 35 anos. Porque um ano de bênção faz você esquecer de 35 anos de luta. Um ano de bênção, você esquece. As pessoas querem passar pelo processo, mas tem que ser do meu jeito. O processo tem que ser do meu jeito. É igual o aluno chegar e falar: professor, a prova tem que ser do meu jeito. Professor, você está brincando? A prova não é do seu jeito, é do jeito que vai te acertar para o teu destino. Porque você não tem a mínima ideia do que vai acontecer amanhã. Deus já sabe como você vai estar daqui a 10 anos. Então ele te coloca numa prova hoje para te forjar para o teu destino. E é por isso que você não pode ter como base a prova que eu passei, porque nós não temos o mesmo destino. Eu estou indo para um lugar, você está indo para o outro, porque cada um tem uma missão aqui na terra. Então você fala: eu quero passar pelas mesmas dificuldades que o Tiago. Não, cada um tem a sua, porque cada um será forjado pelo seu processo. Cada um será forjado pelas suas próprias dificuldades. Tem gente que só quer o suficiente. Eu nunca vi Deus dar o suficiente. Ele dá superabundância. Isaac já tinha prosperado 100 vezes mais. Sabe por quê? Porque quando Deus te dá, Ele não dá para você. Deus vê cada ser humano como uma fonte para jorrar e transbordar em outras pessoas. Então quando Ele acha um coração que Ele pode confiar, Ele transborda nessa pessoa e fala: toma tudo que eu posso te dar. Isaac já tinha 100 vezes mais. Sabe o que Deus fala para ele? Eu ainda vou te multiplicar, mas não é para você, é para as tuas gerações. O que eu vou fazer na tua vida é para que fique registrado que eu sou o Deus, dono da prata e do ouro. Eu sou o dono, Deus que dá saúde. Eu sou o dono do tempo. Sou eu que faço acontecer. Sou eu que coloco reis e que tiro reis. É para você saber que quem faz sou eu. Não é para você ter mais ou menos. É para que você possa entrar na história, que todos possam conhecer o meu nome através da tua história. Deus é aquele que apaga o teu passado e escreve o teu futuro. Deus é um Deus que está contando com o teu coração e não com as tuas capacidades. É semear, insistir e buscar a bênção divina. Porque quando a bênção divina vem sobre a sua vida, ninguém consegue tirar. Ninguém consegue tirar quando Deus coloca a bênção divina sobre a sua vida. Deus vai te abençoar, mas Ele está mais preocupado ainda em abençoar em quem está à sua volta, porque Deus não dá nada único para alguém. Sabe o que Ele fala para Abraão? Te abençoarei, vou te prosperar, eu vou te multiplicar, reis vão proceder de ti, e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. O que é isso? Eu abençoo um para dar para muitos. Martinho Lutero dizia que os homens usam uma máscara para esconder o rosto deles. Deus usa uma máscara para se revelar. E que Ele é tão grandioso que o jeito dele se mostrar é se escondendo. Aí o Evangelho de João começa assim:
No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e ele era Deus. Deus sabe o que vai ser, Deus sabe o que seria. Deus sabe até o final dos tempos a história do homem com Adão pecando, e ele sabe realmente como seria se o homem não pecasse. O que é uma hipótese para nós é verdade para ele. A eternidade faz com que Deus saiba de tudo antes dele dizer: haja luz. Todas as coisas já são do conhecimento dele. E todas as coisas vão convergir em Cristo. Até na queda do homem existe um propósito. Não foi Deus que fez o homem cair, mas foi a queda do homem que exaltou a Cristo. Que o que move o coração de Deus é o arrependimento. É quando eu chego para Deus e falo: Deus, eu sou um macaco. Eu errei de novo, não consegui. Deus se compadece. A Bíblia diz que Deus habita no lugar mais alto, mas Ele habita também com contrito de espírito. Quero falar sobre fé. A fé é um fundamento básico para viver milagres. A fé é um fundamento básico para vivermos promessas. E ainda assim, a gente tem uma série de dúvidas a respeito da fé. Questões talvez mal resolvidas a respeito da fé. Às vezes a gente não vive milagres porque a gente trata a fé como algo muito subjetivo. Às vezes a gente não vive milagres porque a gente trata a fé como se fosse algo emocional. Deixa eu te falar uma coisa: fé não é positivismo. Fé não é você ficar declarando que vai acontecer para tentar se convencer. Não. A fé significa você declarar que vai acontecer porque de fato essas novas realidades vão ser geradas em fé. Então existe até uma brincadeira a respeito da declaração da palavra. E diz que um homem uma vez ele pegou um boleto e ele ouviu num culto o pastor falar: bom, a fé significa você declarar. E ele começou a olhar para aquele boleto, ele começou a dizer: você não é um boleto, você não é um boleto, você não é um boleto. Deixa eu te falar, a fé não vai mudar a estrutura do problema, a fé vai estabelecer novas realidades sobre o problema. As dívidas continuam sendo dívidas, o câncer continua sendo câncer, o problema do divórcio continua sendo um problema sobre a tua casa, mas acima dessa realidade, agora a fé estabelece novas realidades. A fé não é a negação do problema, a fé é crer que Deus tem novas realidades acima desses problemas. Tem uma frase do Bill Johnson que tem tudo a ver com essa palavra. Ele diz o seguinte: a fé não é a negação do problema. A fé significa não dar para os problemas um lugar de governo na construção da nossa história. Ou seja, quando um diagnóstico médico vem, quando uma crise como essa que a gente está vivendo acontece, não significa que você vai se alienar com o que está acontecendo. Não. Você só não vai dar para os acontecimentos um papel de governo na construção da tua história. Irmão, eu não sei quais são os desafios que você tem enfrentado, quais são as impossibilidades que você precisa, eu não sei quais são os gigantes, eu não sei qual o nome que eles têm, eu não sei como eles têm te afrontado, mas uma coisa eu sei: a fé significa tratar as coisas que não são como se já fossem. Então, por mais que existam realidades agora tentando parar você, existem novas realidades em fé que vão impulsionar você. Então, quando eu trato aquilo que ainda não é como se já fosse, eu não estou abatido mais com o que está acontecendo hoje, porque eu sei aquilo que Deus já preparou para o meu amanhã. Para o tempo de Deus, o ontem, o hoje e o amanhã se tornam ao mesmo tempo, se chama agora. Eu não me movo por aquilo que eu sinto, mas eu me movo por aquilo que Deus fala. Eu não me movo por aquilo que eu acho, mas eu me movo por aquilo que Deus fala. Eu não me movo por aquilo que eu conheço, mas eu me movo por aquilo que Deus fala. Por quê? Porque aquilo que eu sinto é enganoso. A palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. Aquilo que eu acho é limitado. Eu conheço alguma coisa dentro dos 32 anos de vida que eu tenho, mas Deus conhece todas as coisas muito antes de eu existir. Tudo é possível ao que crê. Então, quando a palavra de Deus está dizendo que tudo é possível ao que crê, Deus está colocando um limite. Sabe qual é esse limite? As fronteiras da nossa fé. Deus não te abençoa para contar vantagem, Ele te abençoa contando que você vai abençoar muitos. Você não está tentando fazer o que Deus mandou para os outros. Você não está tentando fazer porque viu os outros fazerem. Você está fazendo o que Deus mandou você fazer. Ali está escondida a tua prosperidade. Então não reclama da terra que você está. Continua semeando, insistindo e buscando a bênção divina. Porque a gente pensa que se conhece, mas a vida deixa muito claro que tem coisas sobre nós que a gente não sabia. A gente tem algumas atitudes que são frutos de reações que a gente não planeja, mas aquilo revela aquilo que está aqui dentro. E Jesus sabe
Jesus conhece tudo. Jesus é especialista de uma forma que a gente não sabe explicar. É Deus, Ele olha para dentro da gente, sonda, conhece, sabe o que a gente vai falar antes de a palavra sair. Ou seja, a gente precisa muito de Jesus. Agora, por mais que a gente saiba que precisa, a gente também vai ficando mais velho e parece que vai perdendo um pouco desse negócio de precisa, sabe? A gente vai trocando os pés pelas mãos, passa ano, vem ano, e a gente toma decisões precipitadas, a gente faz algumas coisas e parece que algumas consequências seguem a gente, outras se esvaem pelo tempo. Mas o problema de muitos de nós é que vivemos uma vida muito conectada com o fruto de todas as escolhas que nós tomamos, e tomamos muitas decisões todos os dias. Eu não sei se você sabe, mas durante um dia a gente toma mais de 1000 decisões. Andar para o lado, para frente, falar, ligar, atender, tocar, abraçar, beijar. Tudo isso é uma soma de decisões, pequenas decisões. Atravessar a rua, ir para o lado, ir no bairro, ir na casa da vizinha, e falar, entendeu? Ouvir. A gente decide tudo. Nada que acontece a partir de nós é senão fruto de uma pequena decisão. Agora, tem decisões que são impactantes no nosso futuro. Algumas coisas impactam mais, outras menos, porém todas as decisões impactam no futuro. É como se a nossa vida fosse um filme e que um pedacinho de cada enredo conecta com o final da história. Você já assistiu o filme que você está tentando procurar quem é o vilão e você encontra o vilão pelas facetas de pequenas decisões, pelo olhar no final da cena, pela forma que ele abraça? Ou seja, aquilo denota o fim dele. Na nossa vida também. A forma com que a gente trata as pessoas denota o nosso fim. A forma com que a gente ama denota o nosso fim. A forma com que a gente abraça. Porque são pequenas decisões que revelam quem somos e também aonde queremos chegar. Deus sempre vai te perdoar, mas as pessoas nem sempre. Então, nesse processo, é mais fácil você brigar com Deus do que com pessoas, porque Deus sempre vai deixar para lá, porque Ele é Pai. Então, quando você se sentir ferido pelo processo, cuidado para não ferir pessoas no caminho. E você pode precisar muito delas no futuro, sem saber. Às vezes são essas pessoas que Deus estava planejando usar para abrir portas que você nem imaginava. Mas no processo, no caminho, você chateado as feriu. Cuidado com isso. Guarda teu coração nesse período que você está numa terra onde Abimeleque está perseguindo, quer tomar o que é teu, a terra está quase te expulsando, estão entulhando teus postos, você está desesperado, continua fazendo como Isaac. Só escuta a voz de Deus, se tiver que sair, sai orientado pela voz de Deus e não pela raivinha. Se mova pela voz de Deus, porque Deus tem algo para fazer na tua vida.